Olá, pessoal do Dedicação Delta. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Gleison Lima e o objetivo nosso aqui é trabalhar com alguma jurisprudência e a jurisprudência ligada a direito processual penal. A gente está nessa maratona aí das jurisprudências, das atualizações jurisprudenciais e especificamente nesse ano de 2022, a gente teve aí uma quantidade enorme de jurisprudências. A gente selecionou algumas que fossem mais pertinentes com as suas áreas temáticas respectivas, para que a gente pudesse aí dar aquele gás, aquela atualizada no conhecimento de vocês, tá? Vamos lembrar que a gente vai trabalhar aqui com a jurisprudência, o julgado das cortes superiores, desse período especificado de 2022, mas vamos colocar aqui os principais, aqueles que possivelmente têm uma grande chance aí de cair no concurso de vocês, tá bom? Só para lembrar que o foco da gente é exatamente aprimorar o conhecimento de vocês, para lembrar também que hoje em dia os concursos públicos eles têm cada vez mais exigido dos candidatos uma maior pertinência temática, um maior aprofundamento nos conhecimentos adquiridos, e com isso eles não estão trabalhando apenas lei, como fazia antigamente, mas também estão trabalhando lei, doutrina, jurisprudência. E é com esse pacote que a gente tenta aí levar vocês à categoria de daqui a pouco servidores públicos. Bacana? Vou compartilhar a tela aqui agora com vocês para mostrar esse nosso trabalho. A ideia aqui, portanto, é a gente trabalhar com a jurisprudência do ano de 2022 até julho de 2022, e os informativos que a gente está trabalhando, a pertinência deles aqui, são os informativos do 1042 até o 1061 e os informativos 722 até 742 do STJ. O que a gente tem que lembrar, pessoal, para quem ainda não tem o hábito de estudar jurisprudência, lembrar que toda semana sai um informativo, seja do STF, seja do STJ. Às vezes o STF dá uma atrasada, às vezes o STF publica um informativo a cada 2 semanas, mas a regra é seguir essa cadência aí. Semana a semana, sai esses informativos, e a gente tem fontes para pesquisar esses informativos. Quando a gente vai falar de fontes para pesquisar, a gente vai lembrar que os informativos do STF podem ser acessados pelo próprio portal do STF. Quando eu quero fazer uma consulta rápida, geralmente o que eu faço? Eu vou lá no Google, que é o oráculo, né? A gente vai lá, abre a tela do Google, coloca ali, informativo STF, já vai cair possivelmente na tela deles. Já vai ali, abre cada um dos informativos respectivos. Sugiro, se querem aí buscar estudar os informativos, entenda qual que é o número que está ele. Você vai entrar no informativo respectivo, e aí sim você consegue avançar, você consegue estudar. O interessante de estudar por informativo, pessoal, é que ali você vê tipo um caso concreto. Com isso, você consegue entender na prática o que a lei está falando, tá certo? Então, assim, aprimore o conhecimento de vocês, porque ele causa curiosidade. Se ali tem um informativo, por exemplo, falando da parte de processo penal de competência, naturalmente, na hora que você lê o informativo, se você é um aluno mais curioso, o que você vai buscar? Você vai ler na lei e dar uma lidinha sobre competência. Bacana? Então, os informativos da STF, você pode procurar aí via Google. Também você pode entrar no portal da STF se quiser. E os informativos da STJ da mesma forma. Hoje é muito legal e muita gente tem utilizado, e provas também, o que a gente chama lá no STJ de jurisprudência em teses. O que são jurisprudência em teses? É um conjunto de julgados sobre um tema específico. Por exemplo, crimes contra a dignidade sexual. Aí o STJ, de tempos em tempos, vai lá e libera um conjunto de tópicos relativos aos julgados mais importantes que ele teve sobre aquele tipo de assunto. Então, não deixem de estar lendo também informativo de jurisprudência em teses do STJ, assim como é uma obrigação, ler também os informativos do STJ. Bacana? E claro, não podemos deixar de falar que também foi fonte de consulta nossa o grande Dizer o Direito. Gente, Dizer o Direito é uma ferramenta que foi criada pelo professor Márcio, que é um juiz federal que atualmente está no estado do Amazonas, e esse Dizer o Direito, ele traz não só explicações sobre vários temas aí do direito, mas ele foca em muita jurisprudência. Portanto, se você pega ali um informativo do STF, por exemplo, informativo do STF 1050, o Dizer o Direito, ele vai lá e pega aquele informativo
e ele esmiuça esse informativo, ele trata ele com detalhes. Então, é uma grande fonte para também vocês pesquisarem, se vocês quiserem ver um informativo com mais detalhes, é bem interessante, tá? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos ver o que a gente trouxe hoje de novidade em termos de processo penal sobre os julgados mais importantes aí do STJ, tá bom? Primeiro deles aqui para a gente não perder tempo. Olha, a determinação do magistrado pela cautelar máxima, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerado como atuação ex officio. Gente, vejam só, tivemos uma grande mudança ali a partir do que a gente chama de pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, que foi a atuação do juiz tão somente quando provocado no âmbito do processo penal. Ou seja, quando a gente fala que o juiz ele tem que atuar somente quando provocado, quando se fala de cautelares, é que se o juiz quiser, da cabeça dele, falar, amanhã eu quero prender o sujeito, ele não pode, se ele não for provocado, por aquele que tem um dos pontos, que é o poder de levar à frente aquela ação penal, que é o Ministério Público, ou até mesmo aquele que está fazendo as investigações policiais, que no caso é o delegado de polícia. O ofendido também, como ele é uma parte, ele também tem o direito de pedir alguns tipos de cautelares. Mas o que a gente tem que lembrar? Que o juiz ele vai se valer realmente desse princípio da inércia. Ele não pode se imiscuir daquela atividade que não lhe pertence, que seria do Ministério Público, seria do delegado de polícia, ou até mesmo da parte que está ali no determinado processo. Então, essa ideia de pedir ou não a preventiva, de pedir ou não medidas cautelares, que podem ser medidas cautelares diversas da prisão, ela depende da parte que está fazendo. Então, quando a gente vai ali no artigo 311 do Código de Processo Penal, a gente vai ver que em qualquer fase da investigação policial ao processo, vai caber o quê? A prisão preventiva, que nada mais é do que uma medida cautelar, de uma natureza penal, processual penal. Decretada por quem? Pelo juiz. Tudo bem, o juiz tem o poder de decretar, mas quem pede? Ou vai ser via requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou do assistente da acusação aqui no caso, ou por representação de quem? Da autoridade policial. Bacana? Então o juiz, nesse momento, ele tem algum outro poder que não seja deferir ou não deferir essa prisão preventiva? Não. O poder que ele tem é esse. Mas ele precisa ser o quê? Provocado. Ou por quem é parte, ou pelo delegado de polícia. Veja que também, quando a gente fala das demais cautelares, né, lá no nosso artigo 282, parágrafo 2º do CPP, nós temos que as medidas cautelares elas vão ser decretadas pelo juiz. Opa, de novo aqui, ó, vão ser decretadas pelo juiz, mas a requerimento de quem? A requerimento das partes, ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial, entendida aqui como delegado de polícia, ou mediante requerimento do Ministério Público. Mais uma vez, quando eu peço medida cautelar, o juiz é que pede? Não, o juiz já tem o poder de conservar essa imparcialidade dele e de agir pelo princípio da inércia. Portanto, ele não vai poder fazer esse tipo de pedido que a gente chama, na doutrina, muito conhecido como ex ofício. Entenderam? Então vamos lá. Vamos lembrar que também nós temos as medidas cautelares diversas da prisão. Lembremos também que a ideia de prender alguém, ela é exceção, especialmente em medidas cautelares. Como isso é uma regra até constitucional, nós temos que ter aí, portanto, medidas que são cautelares diversas da prisão. O monitoramento eletrônico é uma medida cautelar diversa da prisão. Ou seja, eu retiro, eu coloco o sujeito monitorado, mas ele na sua casa, ou dependendo da situação, até mesmo na rua, mas o Estado está ali fiscalizando essa pessoa, ao invés de conferir a ela uma prisão cautelar, tá certo? Então a gente relembra aqui que se a parte pede aplicação de medidas diversas da prisão, será que o juiz poderia decretar uma prisão preventiva? A ideia é o seguinte: se eu, que sou parte, eu sou o Ministério Público, por exemplo, eu vou lá e peço para o juiz para que ele confira àquela pessoa que está sendo investigada medidas cautelares ou processada, medidas cautelares diversas da prisão. Aí o juiz chega e fala o seguinte: olha, você me pediu uma medida cautelar. A prisão preventiva, como ela está aqui embaixo, ó, a prisão preventiva,
nada mais é do que o quê? Uma medida cautelar. Será que o fato de uma parte pedir uma medida cautelar menor, diversa da prisão, por exemplo, e o juiz vai lá e dá uma medida cautelar maior, ele estaria aí albergado no seu poder de decisão? O STJ entendeu que sim. Ele falou, não, realmente, quando o juiz, mesmo que ele esteja no poder somente de julgar, de decidir sobre aquilo que está sendo pedido para ele, essa prisão preventiva nada mais é que uma medida cautelar. Então, por mais que tenha pedido essa parte, pedir uma medida cautelar menor, o juiz, com seu poder, ele pode dar uma medida cautelar maior ex officio. Tá? Tem parte da doutrina que critica, falando que o juiz não deveria fazer isso, para não quebrar a imparcialidade, o princípio da inércia. Mas não foi esse o entendimento da sexta turma do STJ em fevereiro desse ano de 2022. Vamos lá para as observações? Observação 1 é que o juiz não pode decretar, portanto, não pode decretar de ofício a prisão preventiva. Ele precisa ser provocado pela autoridade policial, pelo querelante, pelo assistente ou Ministério Público. Fechou? Agora vamos para 2. O juiz não pode decretar de ofício prisão preventiva do indivíduo nos casos de violência doméstica com base no artigo 20 da Lei Maria da Penha. Isso aqui já explico. Veja só. Lá na Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, ela tem um dispositivo que foi interpretado na época, inclusive depois do pacote anticrime teve esse embate, falando o seguinte, peraí, tudo bem que a lei geral, que é o Código de Processo Penal, fala que o juiz não pode agir de ofício para decretar uma prisão preventiva. Mas lá na Lei Maria da Penha, o juiz, em tese, pode agir de ofício. Como é uma lei especial em relação à geral, ela pode ser aplicada, ou seja, para os casos gerais, em tese, esse era o entendimento que tinha sido discutido. Para os casos gerais, aplique-se o CPP. O juiz só pode agir de ofício. Agora, se for no âmbito da Lei Maria da Penha, pela proteção à mulher, em tese, essa foi a discussão, ele poderia agir de ofício. Só que o STJ falou, não, em qualquer caso, o juiz vai ter que agir mediante provocação. Tá? Então, ou seja, se pediu uma preventiva, se pediu uma cautelar, tem que alguém pedir. Tem que ser o querelante, tem que ser o assistente, tem que ser o Ministério Público, tem que ser o delegado de polícia. Mas o juiz, por si só, ele não pode criar essa ideia de falar, a partir de agora eu também sou uma parte e eu posso decretar do nada uma prisão de alguém. Tá? Como já dissemos, o juiz o que ele pode fazer é alguém dessas possibilidades, dessas pessoas que podem pedir essas medidas cautelares, pede uma cautelar mais branda, o juiz vai lá e dá uma cautelar mais forte. Isso é possível? Esse, pelo entendimento da STJ, é possível. Vamos para a observação 3. Vai falar o seguinte, se o Ministério Público pediu a aplicação da medida cautelar diversa da prisão, o juiz está autorizado a decretar a prisão. É o que eu acabei de dizer. Ou seja, pediu menos, mas o juiz pode dar o mais. O juiz pode entender que apenas medidas alternativas seriam o quê? Insuficientes para garantir a ordem pública, desde que já provocado pelo Ministério Público. Então ele não estaria agindo totalmente de ofício. O que ele está agindo aqui é que ele foi provocado, no momento que ele foi provocado, ele tem a liberdade de atuação de entregar alguma coisa que fosse a mais dentro do âmbito do processo penal. Ou seja, ele pode escolher a cautelar que melhor se ajusta àquele caso concreto. Esse, então, é o entendimento da sexta turma do STJ. Tá? Vamos para a próxima, gente. A próxima é o seguinte. Não cabe habeas corpus para questionar passaporte vacinal sanitário. O que acontece? Algumas pessoas, com essa questão da Covid, elas estavam ingressando com um procedimento judicial, foi o caso até de advogado, e estavam pedindo um salvo-conduto. Ou seja, eu queria um habeas corpus preventivo para que eu pudesse circular por aí sem o passaporte vacinal. E que o STJ veio entender, eu falei, não. O habeas corpus, ele não constitui uma via própria para quê? Para impugnar um decreto de um governador sobre a adoção de medidas acerca da apresentação de comprovante de vacina da Covid-19 para que as pessoas pudessem circular e permanecer em locais públicos ou privados. Ou seja, quando o governador ele emitiu esse decreto falando para frequentar esses tipos de locais públicos e privados, você precisa de ter
esse que ficou conhecido como passaporte vacinal, que seria o comprovante de vacinação contra a Covid-19. E veio o STJ e falou, olha, não tem como você utilizar-se do Instituto do Habeas Corpus para questionar aquilo que se chama de lei em tese. Então, como não é possível isso para mandado de segurança, há uma interpretação extensiva no sentido de que não cabe a você utilizar esses institutos, inclusive institutos chamados de remédios constitucionais, aqui nós estamos falando de habeas corpus, mas vai estender também até mesmo para o mandado de segurança, para questionar o que a gente chama de lei em tese. E o decreto de governador é sim uma lei em tese. Então, esse chamado de passaporte vacinal sanitário, ele não pode ser adquirido, conseguido via habeas corpus, tá certo? A interpretação do STJ, por exemplo, portanto, ele falava que não tem como você impetrar o HC, que é o habeas corpus, contra a lei em tese, semelhante ao que acontece na súmula, no mandado de segurança, e existe inclusive uma até antiga súmula do STF que fala o seguinte, olha, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Mas vamos lembrar aqui que nós temos uma jurisprudência de número, a jurisprudência em tese é edição 178. Viu a importância que eu falei com vocês de falar de jurisprudência em tese? Ele é um compilado, bem, geralmente é escrito muito rápido. É só para você saber o que o tribunal está entendendo naquele momento sobre as teses relacionadas a um tipo de assunto específico. É bem interessante de ler. Mas vamos lá. O que essa edição 178 no item 5 fala? Ó, não é cabível habeas corpus para impugnar ato normativo que fixa medidas restritivas para prevenir a disseminação da Covid-19, por não constituir via própria para o combate abstrato da validade da lei e de atos normativos em geral. Fechou? Então perguntar, cabe HC para impugnar o tal do passaporte vacinal sanitário? Não cabe. Próximo ponto, vamos trabalhar com a violação de domicílio. Vamos lá. A violação de domicílio com base no comportamento do suspeito, que está ali acusado, no caso aqui seria o acusado, que empreendeu fuga ao ver a viatura policial, não autoriza a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência. Gente, isso aqui é jurisprudência, especialmente da STJ, ela tem batido constantemente na tecla sobre essa questão da proteção do domicílio. Ou seja, não se pode entrar de uma maneira deliberada na casa de alguém, porque a casa é um asilo inviolável, não podendo ninguém nela penetrar, a não ser por autorização judicial durante o dia, ou nos casos de flagrante delito, para prestar socorro, no caso de desastre. Está lá na Constituição Federal. Isso é inegociável. Porém, são dentro dessas exceções, ou seja, um flagrante delito, que poderia justificar o ingresso no domicílio de alguém, violando essa intimidade da pessoa, violando essa residência dessa pessoa. Então, o que a gente tem que lembrar? Será que o sujeito que viu a polícia e empreendeu fuga vai permitir que essa polícia persiga essa pessoa e entre dentro da casa dela? Não. O que o STJ entendeu falou que não pode fazer isso, porque isso constitui violação de domicílio. E eventual situação que se encontre dentro dessa casa, por exemplo, encontrou droga, encontrou armas, e foi decorrente tão somente da perseguição a esse sujeito que fugiu ao ver uma viatura policial, não vai justificar não apenas a violação do domicílio, mas vai trazer a nulidade daquela prova coletada. Vejam como é que é importante isso. Importante de não fazer um procedimento errado para que você não macule o futuro daquela investigação, daquele processo, daquela eventual condenação. Tem que fazer? Tem que fazer, tem que prender, mas que faça bem feito, que faça dentro dos parâmetros legais, porque senão o mundo, a situação do Brasil vira uma balbúrdia. Qualquer um está dentro da sua casa, eu fiquei um pouco com medo, eu entrei para dentro da minha casa, vai permitir que os policiais ingressem na minha residência. Não pode ser desse jeito, tá bom? Então, o ingresso forçado em domicílio, ele deve estar justificado com base em elementos prévios que justifiquem que havia um estado de flagrância acontecendo naquele local. Tá? Então, o comportamento desse suspeito que fugiu ao ver a viatura policial, por causa disso, é uma circunstância fática que não autoriza a dispensa de investigações prévias ou de mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência. Fechou? Vamos lembrar aqui de um outro informativo da quinta turma que fala assim: a denúncia anônima
acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada de diligências. Esse é que é o esquema aqui, ó. Acompanhada de diligências. Não pode ser do nada, tá? Para a constatação da veracidade das informações prévias, pode caracterizar-se fundadas razões para ingressos policiais na residência do investigado, ou seja, pode entrar na residência investigada, inclusive essa jurisprudência de 2022 também. Pode. Pode violar o domicílio? Pode, mas o que eu tenho que ter é o quê? Justificativa para fazer essa ação, tá certo? Então vamos avançar. O que nos conta, vou até tirar minha fotinha aqui, né? O que nos conta essa jurisprudência aqui, esse julgado? Então, vamos lá. Isso. Fala o seguinte, ó, teve um recurso do tráfico de drogas, flagrante violação de domicílio. Ó, fuga isolada do sujeito. Então, uma fuga isolada do sujeito tem ausência de justa causa para o ingresso no domicílio dele. Vai causar a nulidade dessas provas e, portanto, o constrangimento ilegal. Gente, isso é tão importante, porque não adianta investigar. Não adianta a polícia, no afã, acreditar também que vai prender em flagrante todo mundo, que está ali no policiamento ostensivo. Tem que lembrar que precisa seguir parâmetros constitucionais. Precisa-se ter justa causa. Precisa ter uma realização de diligências prévias para verificar a veracidade dessas informações. Precisa, inclusive, como fala aqui nesse informativo 806 do STF, que a entrada sem mandado só vai ser lista quando for no período noturno, mesmo em período noturno no caso, quando amparada por razões devidamente justificadas a posteriori. Esse julgado ficou famosíssimo. Nós estamos falando de 2022? Estamos. Mas esse 2022 estão só referendando aquilo que a jurisprudência já vinha consolidando há muito tempo. Que é, olha, ingressar na casa de alguém é algo muito sensível. Então, para que se faça isso, deve-se ter bastantes justificativas para que isso não se torne um ato arbitrário. Tá certo? A gente avança. Jurisprudência 4. A mera alegação genérica de atitude suspeita é insuficiente para a licitude da busca pessoal. Gente, por que você abordou o sujeito? Porque ele estava em atitude suspeita. Mas vamos lembrar o que o artigo 244 nos conta o que é, a qual é o momento que eu posso fazer uma busca pessoal, para que isso não configure abuso de autoridade, para que isso esteja dentro dos parâmetros legais. Fala assim, ó, a busca pessoal independerá de mandado, beleza. No caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou objetos, papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso da busca domiciliar. Portanto, pode-se fazer busca nas pessoas? Pode. Precisa de mandado para fazer busca nas pessoas? Não precisa, gente, na busca pessoal. Porém, eu preciso ter lastro para isso, tem que ter fundado a suspeita, não pode ser tão somente, ó, atitude suspeita. O sujeito mexeu ali. Fundado suspeito. Gente, é possível justificar isso? Claro. O sujeito está numa situação específica, num lugar específico. Acabou de acontecer um roubo na região. Ele está com as características parecidas. Pode-se fazer abordagem. Esse é o papel da polícia também. Porém, isso não pode ser de uma maneira deliberada e do nada. Entendeu? Tem que ter um lastro aí. Portanto, a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, ela exige essa tal da fundada suspeita, que nada mais é do que a justa causa para a prática daquele ato, baseado no juízo de probabilidade, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam o tal do corpo de delito. Beleza, gente? Vamos para a próxima? A próxima vai nos contar o seguinte, na verdade os próximos comentários. Não são permitidas buscas pessoais praticadas como o que a gente chama de rotina. E o pessoal coloca isso na ocorrência, inclusive. Isso não pode. Vou fazer uma busca de rotina aqui, vou fazer uma busca de prática. Se não tiver dentro do pacote de fundadas suspeitas, não vai se permitir que isso seja feito, tá? A busca pessoal, portanto, não pode ser realizada com base unicamente em informações de fonte não identificada, por exemplo, denúncias anônimas, unicamente, tá, gente? Intuições ou impressões subjetivas, intangíveis
apoiadas, por exemplo, no tal do tirocínio policial. Ah, eu fiz a busca porque na hora que eu olhei para a cara dele, ele estava com cara de bandido. Não pode, gente, não dá. Hoje não se justifica mais esse tipo de atitude e, com isso, vai haver uma nulidade de eventual tipo de prova que ali objetivar se constituir, tá? O fato de ter sido encontrado objeto ilícito com essas pessoas, ela vai não vai convalidar por causa o encontro desses objetos ilícitos, ele não tem o condão de convalidar aquela atitude anterior que não se baseou no que está previsto em lei, tá? Vamos lembrar para a observação aqui de um julgado de 2022 da própria sexta turma, também de abril, que fala que policiais não podem fazer revista pessoal unicamente pelo fato de acharem o suspeito demonstrou nervosismo ao avistá-los. Beleza, gente? Então vamos para a próxima. A próxima fala o seguinte, olha, se a polícia entra na residência especificamente para efetuar uma prisão, ela não pode vasculhar indistintamente o interior da casa, porque isso seria o que a gente chama de fishing expedition, ou seja, pescaria probatória, com desvio de finalidade. Gente, vejam só, o sujeito vai lá, entra na residência para efetuar uma prisão. E aí ali ele vai começar a entrar dentro dos cômodos da casa buscando coisas que ele entende como se fossem ilícitas. O que entendeu aqui o próprio STJ foi que não pode, se o objetivo ali era efetuar essa prisão, a polícia não pode vasculhar indistintamente aquela casa, o interior dela, porque senão ele estaria buscando provas de qualquer tipo de ilícito e isso não seria permitido pela visão também, até mesmo constitucional. Vamos lá. Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não constitui salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado de maneira indistinta. Em verdadeira, que a gente chama na jurisprudência hoje, pescaria probatória ou fishing expedition, sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade. Vejam como isso é importante, gente. Não adianta, no afã de buscar provas, de querer prender alguém, incriminar alguém, se isso não for feito dentro dos parâmetros constitucionais e legais. Porque se for feito, essa prova será o quê? Nula, e todo aquele trabalho será perdido. Inclusive, até mesmo o sujeito que estava praticando crime, ele entra com uma ação judicial contra o Estado pedindo indenização. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não incorra num excesso ou num erro de procedimento para que aquilo reverta contra o próprio Estado, tá? Para o STJ, se a polícia entra na residência especificamente para efetuar uma prisão, ela não pode vasculhar, então, indistintamente este local, tá? O STF nos diz, aí nós vamos dar um pouquinho de jurisprudência, falando o seguinte, ó, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita mesmo no período noturno quando amparada por fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre prisão em flagrante delito, sob pena de responsabilidade civil, penal, disciplinar do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Não adianta fazer aquela prisão maravilhosa, mas se ela não estiver amparada em justificativas legais. Vamos lembrar que Alexandre Moraes da Rosa fala que é fishing expedition? Vejam só, imagina ver na prova de vocês, hein? O que significa pescaria probatória? Pronto, vai lembrar de mim na hora. Vai falar, oh, poxa, eu lembro daquela definição, que pescaria probatória é a procura especulativa no ambiente físico ou digital, sem causa provável de alvo ou alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados, que dá o desvio da finalidade, de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. É a prática relativamente comum de se aproveitar de espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria de expedições de pesca. O pessoal do direito também é bem criativo, né? Pescaria probatória. É a incerteza própria das expedições de pesca em que não se sabe antecipadamente se haverá peixe,
nem os espécies que podem ser fisgados, muito menos a quantidade. Então passou a cunhar esse termo de fish expedition, ou seja, a pescaria probatória é buscar aquilo que tiver na minha frente. E isso aí não seria lícito de acordo com o entendimento da STJ, tá? Vamos lá então. Próxima jurisprudência. Fala de jurisprudência, fala de julgado, jurisprudência é aquela consolidação daqueles julgados. Os julgados são os julgados em si de maneira isolada, tá? Alguns são julgados, alguns são jurisprudência. Vamos lá. A indução do morador a erro na autorização do ingresso em domicílio macula a validade da manifestação de vontade e, por consequência, contamina toda a busca e apreensão. Olha só que coisa, gente. Os policiais foram lá e abordaram um suspeito que estava procurando uma pessoa. E como é que os policiais chegaram? Falaram, olha, estou procurando uma pessoa que praticou um roubo aqui na situação X, no comércio, na casa, seja o que for. E parece que ele entrou nessa residência. Aí fala assim com o cara. Aí o que, que o cara faz? O cara pode ser um traficante. Ah, não, tudo bem. Vou entrar na sua casa porque os policiais falaram. Vou entrar na sua casa porque nós estamos buscando esses caras que praticaram esse roubo. Só que os policiais, na verdade, eles entraram ali porque eles receberam uma denúncia anônima de que ali dentro havia droga. Então, eles não fizeram diligências prévias, como se pede a jurisprudência, para que ele possa ingressar junto com essa informação da denúncia anônima, para que ele pudesse ingressar nesse imóvel. Eles usaram assim uma forma de ludibriar o morador para que pudesse ingressar naquele domicílio. Por consequência, o que eles encontrarem lá dentro vai constituir o quê? Prova ilícita. Esse foi o entendimento, portanto, do STJ. Então, nesse sentido, mesmo que os policiais encontrassem ali dentro grande quantidade de droga, por eles terem induzido esse morador a erro, dando uma justificativa diferente para ingressar naquela casa, o STJ entendeu que a apreensão foi ilícita, porque não houve comprovação do consentimento válido para ingresso no domicílio do réu. A autorização teria sido obtida mediante o quê? Indução do acusado a erro pelos policiais. Muito cuidado na atuação, né? Vamos lá. A apreensão, próxima jurisprudência, a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas não impede a concessão da prisão domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos, se não demonstrada situação excepcional de prática de delito com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos. Veja bem, gente, a mãe que é gestante, a mãe que tem um filho menor de 12 anos, vai ter uma possibilidade de ter sua prisão domiciliar decretada ao invés de uma prisão preventiva. Ou seja, não deixará de ser prisão, mas uma prisão com efeitos práticos muito diferentes. Uma coisa é ser levado ao cárcere, outra coisa é você estar preso em seu domicílio. Então, o que entendeu a jurisprudência, esse julgado aqui, na verdade? Entendeu que mesmo que tivesse sido apreendido grande quantidade de drogas e com variedade diversas, isso não impede da mãe alegar ou pedir o benefício da prisão domiciliar, informando a questão do filho dela ter um filho menor de 12 anos. Tá? Então, não afasta essa prisão domiciliar da mulher, da gestante ou da mãe menor de 12 anos, que exige essa fundamentação idônea e casuística, independentemente da comprovação da indispensabilidade da sua presença de prestar cuidados ao filho. Ou seja, ela não precisa falar, olha, realmente esse menino depende ou não depende de mim? Está lá na lei. Essa mãe tem filho menor de 12 anos? Tem. O crime tem violência ou grave ameaça? Não. Então ela pode, portanto, valer-se do benefício da lei de converter essa prisão preventiva, que é uma cautelar, em outra prisão, que seria cautelar aqui também, que seria a prisão domiciliar. Ela tem o direito de fazer isso aí. Vamos lembrar aqui que o nosso artigo 318 fala o seguinte: poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, mulher com filho menor de 12 anos de idade incompletos, e a gente avança. Ó, tem o 318A, se alguém perguntar algum dia para vocês, falar, olha, esses artigos aqui, ó, protegem a mulher gestante, com filho menor, elas advêm de uma convenção, a Convenção de Bangkok, tá? Vem a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe, que é uma mulher gestante,
ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, será substituída por prisão domiciliar. Falou poderá, gente? Ou falou será? Falou será, tá? Quando é que vai ser? Desde que aconteça o quê? Não tenha sido cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Então, o fato de ter apreendido grande quantidade e variedade de entorpecentes com essa mãe, com essa gestante, não impede essa concessão da prisão domiciliar ao invés da prisão preventiva. Tá? Não vai impedir, se não tem outros elementos que evidenciem que essa prática da conduta cause risco à ordem pública, como indícios de comércio ilícito no local em que aqui o agente cria os seus menores, tá? Também mais um julgado aí da sexta turma do STJ. Fechou? Vamos lá. O que que nos diz que isso é prisão domiciliar? Mãe com filho até 12 anos incompletos. Vamos lá, o 318, o inciso 5. Crime sem violência ou grave ameaça, sem cometimento contra os próprios filhos, imprescindibilidade dos cuidados maternos presumida. O que acontece, gente? Nós temos também, lá na Lei de Execução Penal, só fazendo um adendo aqui, o artigo 117 dela, é que tem a possibilidade de concessão de outros regimes prisionais quando a mulher é mãe de filho com até 12 anos incompletos. Então vejam que quando se fala de processo penal, a gente não pode descurar de uma legislação que está próxima, que ali no caso é a própria lei de execução penal, para que você possa entender como é que funciona esse pacote de informações que ler uma legislação isolada da outra, isso não vai aprimorar o seu conhecimento, muito pelo contrário. Então, por isso que você tem que ficar muito atento a como é que uma legislação se conecta com a outra. Vejam aqui que o processo penal se conectando também com a lei de execução penal. Próximo julgado, vamos falar da a mera circunstância de o agente ter sido denunciado em razão dos delitos descritos na 12.850, lei importantíssima essa lei, que é a lei de organização criminosa, não justifica a imposição automática de prisão preventiva, devendo-se avaliar a presença de elementos concretos previsto no artigo 318. Ou seja, o fato do agente ter sido denunciado pelo crime de organização criminosa, por si só, não pode ocasionar a prisão preventiva dessa pessoa que foi denunciada. E isso por quê? Porque a prisão preventiva ela possui elementos, ou seja, ela possui pressupostos, requisitos e fundamentos próprios do cabimento também, para que você possa deferir essa prisão contra essa pessoa. Então nós temos um caminhar, gente. Se der para ser medida cautelar diversa da prisão, que seja. Não, primeiro, se for para ficar livre, que fique livre. Se estiver ainda durante o procedimento. Mas se tiver que se impor uma medida mais gravosa a essa pessoa, primeiro vamos numa gradação. Vamos verificar, é possível medida cautelar diversa da prisão? Segundo momento, é possível, não é possível? Não é possível. Então vamos pensar numa prisão preventiva? Então vamos subir. Dentro da prisão preventiva, nós temos os pressupostos, nós temos os requisitos, nós temos as condições. Temos. Então, vamos usar a prisão preventiva. Mas tem que ser muito bem calçada. Por isso, deve-se avaliar a presença de elementos concretos previstos aonde? No 312 do CPP, na verdade é o 311 e seguintes, como risco de reiteração criminosa ou indícios de que o grupo criminoso continue em atividade, colocando em risco a própria ordem pública. Tá? Deixa eu mudar minha posição aqui, né? Para não atrapalhar a vista de vocês. Vamos lá. Não existe o dever de revisão previsto no artigo 316, parágrafo único do CPP, caso o acusado esteja foragido. Isso é bem interessante. Olha só, gente. Quando a gente vem no artigo 316, parágrafo único do CPP, a gente vai lembrar o seguinte, que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias. Ou seja, o Estado vai lá e impõe, através do juiz, uma prisão sobre alguém. E essa prisão é uma prisão preventiva. Vamos lembrar que prisão preventiva é uma prisão cautelar. Portanto, esse órgão emissor da decisão, ele deve, depois do pacote anticrime, revisar essa necessidade da manutenção dessa prisão preventiva, e essa revisão deve acontecer a cada 90 dias. Mediante o quê? Uma decisão fundamentada,
de ofício, sob pena de tornar essa prisão ilegal. E aí, o que aconteceu? Veio essa jurisprudência nos dizer o seguinte: quando o acusado ele estiver foragido, não há esse dever de revisão de ofício da prisão preventiva, porque seria meio ilógico. Se o sujeito está foragido, não teria que fazer essa revisão a cada 90 dias, porque sequer ele está preso, sequer tem motivos ali pertinentes ou justificáveis para que a gente possa revogar essa prisão. Essa prisão poderá ficar permanecendo. Lógico, isso impede que o advogado ingresse com pedido de revogação daquela prisão preventiva ou até mesmo com habeas corpus. Não há impedimento sobre isso. O que isso quer dizer aqui é que essa prisão preventiva, essa renovação a cada 90 dias, ela não deve ocorrer quando o sujeito encontra-se foragido. Fechou? Essa jurisprudência da quinta turma do STJ e foi desse ano também, do mês de março de 2022. Tá certo? O STF, vamos lembrar dessa observação, que o descumprimento do prazo do parágrafo único do 316 não acarreta automaticamente a liberdade do preso. Portanto, o STF entendeu, isso aí foi um outro julgado, que esse parágrafo único aqui, 316, que fala dessa renovação automática a cada 90 dias, ele não vai também, essa revogação necessária, revisão necessária da prisão preventiva a cada 90 dias, ele não vai acarretar automaticamente essa liberdade desse preso, tá? Ligado até polêmico para a época. Portanto, esse transcurso desse prazo ele não vai acarretar automaticamente a revogação dessa prisão preventiva. E essa exigência desse prazo de 90 dias, quanto à necessidade de adequação da prisão preventiva, aplica-se até o final dos processos de conhecimento. Tá? Por isso que eles falaram que esse parágrafo único desse prazo de 90 dias, para revisão, para verificação dessa prisão preventiva, do 316, ele se aplica ao juízo de primeira instância, ao STJ-TRF, mas não se aplica ao STJ e STF, exceto quando se tratar de ação de competência originária dessas cortes superiores, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. Isso foi inclusive uma decisão de plenário por parte do STF, exatamente nesse ano de 2022, que é a base das nossas pesquisas, né? Vamos para mais uma? Vamos lembrar que é ilegal o encerramento do interrogatório do paciente que se nega a responder aos questionamentos do juiz, instrutor, antes de oportunizar as indagações para a defesa. Gente, vamos lembrar que o interrogatório eles vêm constituir como meio de defesa, meio de prova hoje do sujeito. Então ele tem direito de responder tão somente às perguntas da defesa. O que estava acontecendo é que os juízes, valendo-se de algumas interpretações, ele falava o seguinte: olha, se o réu não responder às perguntas que eu fizer, ele também não tem direito de responder às perguntas que tão somente o advogado dele fizer. Aí veio o STJ, ou o STJ veio e nos disse o seguinte: olha, o interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou apenas algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver a sua defesa. Ou seja, se ele quer responder a uma, a duas ou a todas as perguntas, isso cabe ao sujeito que está sendo arguido, e não a pessoa que está arguindo falar, não vai responder a mim, que é o juiz, por exemplo, falando, não vai responder a mim, não responde de ninguém. Isso aí não foi considerado lícito pelo STJ. Tá? Vamos para 11? Expressões ofensivas, desrespeitosas e pejorativas proferidas pelo magistrado na sessão de julgamento contra a honra do réu podem configurar quebra de imparcialidade e causa de nulidade absoluta. Isso aqui, gente, foi o seguinte: um sujeito estava sendo acusado do crime de estupro. É um crime abjeto? É, sim. Acredito era estupro de vulnerável. Porém, o próprio o desembargador, na hora que ele foi proferir o voto, ele xingou o acusado de tudo, aquele réu que estava ali no caso, de tudo quanto é nome, falou que era um absurdo, falou que lembrou da neta dele, falou que, enfim, xingou o cara de todos os nomes. Será que isso causa uma quebra da imparcialidade? Claro que quebra. Portanto, isso gerou a nulidade absoluta dos atos. Por isso que eu falo, quer julgar, quer punir, puna bem.
Utilize os termos corretos. Não pode ser na emoção, né? Vamos para a próxima. Gente, o próximo nos diz o seguinte: o acordo de não persecução penal, pleito de realização do acordo, não cabimento após o recebimento da denúncia, faculdade do parquet, que seria o Ministério Público, recusa devidamente fundamentada. Primeiro, gente, já é assente na jurisprudência o não cabimento do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia. Ou seja, o marco do acordo de não persecução penal é justamente esse recebimento da denúncia. E quem que pode ofertar esse acordo de não persecução penal? É exatamente o Ministério Público. Então, o oferecimento ou não do acordo de não persecução penal é conferido exclusivamente ao Ministério Público, não cabendo ao Poder Judiciário determinar que o Ministério Público vai lá e ofereça. Existe mecanismo para poder fazer com que o Ministério Público reveja a decisão? Sim. Só que quem decide é o próprio Ministério Público, tá certo? Então, o que nos diz esse julgado aqui é que falou o seguinte, ó, o acordo de não persecução penal, que está lá no artigo 28A do Código Penal, ele veio aí com o pacote anticrime, ele indica a possibilidade de realização desse negócio jurídico pré-processual entre quem? Entre a acusação e o investigado. Ele trata-se de fase prévia e alternativa à propositura da ação penal, que exige, dentre outros requisitos, aquele previsto no caput do artigo, ou seja, do artigo 28A. Delito sem violência ou grave ameaça, com pena inferior a 4 anos. Ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a infração. Suficiência e necessidade da medida para a reprovação e prevenção do crime. Tá certo? Ou seja, e também não pode ter sido uma conduta habitual, reiterada, profissional, que afasta a proposta. Se o Ministério Público, que ele é o dono da ação penal, entendeu que esses requisitos não estão presentes, o que ele vai fazer? Não vou ofertar esse acordo de não persecução penal. Tá certo? Isso cabe a quem? Ao próprio Ministério Público fazê-lo. Tá certo? Agora, vamos lembrar que no parágrafo 14 do artigo 28, já tem uma alternativa. Ó, no caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos atos a quem? Ao órgão superior de quem? Do Ministério Público. Então vai para o órgão superior do Ministério Público. E não é o juiz que vai se imiscuir nesse lugar do Ministério Público. Então o acordo de não persecução penal aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964, que é o pacote anticrime, desde que não recebida a denúncia, e mais essa. Somente poderá ser revisto, somente poderá ser avaliado por aquele que possui o poder conferido pela lei para propor esse acordo. Fechou? Vamos para mais uma? Gente, é aplicável a teoria do juízo aparente para confirmar, para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial quando autorizadas por juízo aparentemente competente. Veja bem, o juízo ele era aparentemente competente para conferir aquelas medidas cautelares. Porém, depois percebeu-se que ele não era competente para aquela causa. O que se entendeu? Que pela teoria do juízo aparente, esse juiz que depois pegar essa causa porque ele passou a ser realmente competente para julgá-la, ele pode confirmar, ele pode ratificar as medidas cautelares que foram deferidas pelo juízo anterior, que era aparentemente só competente para julgar aquela causa. Tá? No caso aqui a gente lembrou da situação que era desvio de verba do SUS, que atrai a competência de quem? Da Justiça Federal, pelo seu dever de fiscalização, e as decisões tinham sido proferidas por quem? Por um juízo estadual, que era incompetente. Mas aqui falava-se que ele era um juízo aparentemente competente para aquele caso, porque havia uma discussão se seria ou não competente para julgar aquela causa. Aí os atos processuais realizados por esse juízo estadual aqui, eles podem ser convalidados por quem? Pelo juízo federal que passar a pegar a causa. Tá certo? Então o que a gente tem que lembrar é: o juízo aparente
o juízo aparente que deferiu medidas cautelares, quando chegar para o juiz verdadeiro, vamos dizer ali, que o juiz é realmente competente, esse juiz competente poderá convalidar ou não aquelas medidas deferidas pelo juízo anterior. Foi um julgado também da quinta turma, no mês de abril de 2022. Tá? Agora vamos lembrar de alguns julgados importantes do STF? Vamos lá. A gente já está caminhando para o final. Vamos lá. Requisitos estipulados pelo STF para a validade da decretação da prisão temporária. Isso aqui não é importante, não. Isso é importantíssimo. Foi, assim, um marco para essa Lei 7960. Vamos lembrar que a Lei da Prisão Temporária, que é essa Lei 7960 de 1989, ela possui requisitos para que o sujeito seja preso temporariamente. Por isso que ele só pode ser objeto de prisão temporária enquanto estamos na fase de investigação. Por mais que o Ministério Público também possa pedi-lo, mas não na fase de processo. Quais são os requisitos que o STF falou que são necessários para que se possa deferir esta prisão temporária? O STF falou o seguinte: olha, tem requisitos na lei? Tem. Mas eu, STF, entendo que para se deferir uma prisão temporária, nós precisamos seguir à risca esses requisitos. Quais são os requisitos? E tem requisitos que já estão na lei, tá? Ele só ampliou. Ficou parecendo um pouco até com uma preventiva aqui, tá? Mas essa é prisão temporária. Vamos lá. Lembramos aqui, gente, que prisão temporária tem prazo, tá? Por isso que ela é temporária. Ou vai ser de 5 dias, prorrogar por mais 5 dias em caso de extrema e comprovada necessidade, ou vai ser de 30 dias, prorrogado por mais 30 dias também em caso de extrema e comprovada necessidade, e essa dos 30 dias vai caber para crimes hediondos ou os crimes equiparados aos hediondos, tá? Quais são os requisitos do STF para que se defira essa prisão temporária? Foi desse ano isso aqui, viu, gente? Vamos lá. For imprescindível para as investigações do inquérito policial, houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado, em que, nos crimes previstos nesta Lei 7960, só pode ser para eles, for justificada em fatos novos ou contemporâneos, for adequada a gravidade concreta do crime, a circunstância do fato e as condições pessoais do indiciado, não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, principalmente esse aqui. A regra não é a liberdade? Então, se tiver medida cautelar diversa da prisão, lá do 319 do CPP, eu vou usar medida cautelar diversa da prisão. Agora, se der para cumprir esses 5 requisitos do STF, que vai despencar nas provas, aí sim vou utilizar esses 5 requisitos para que eu possa deferir aí essa prisão temporária. Tá bom? A gente lembra aqui que a prisão temporária não pode ser utilizada como meio de uma prisão por averiguação ou em violação ao direito à não autoincriminação. Muita gente, à torta direito, que tinha autoridade para poder fazer o pedido ou deferimento dessa prisão temporária, muitas vezes usava como argumento o fato do sujeito preso, ele vai falar, o tal do passarinho preso, ele canta, né? Então isso aqui não seria o ideal, e por isso o STF tem criado esses requisitos para que essa prisão temporária possa ser deferida, tá? Também não é cabível prisão temporária tão somente porque o representado não possui residência fixa, tá? Então qualquer coisa, vocês dêem uma olhadinha lá no artigo 1º da Lei 7960, para vocês verem os requisitos que são pedidos e que agora o próprio STF passou a deferir, tá certo? Deixa eu tirar minha imagem daqui, para a gente poder fazer a leitura completa. O que nos diz? Também mais um outro julgado. A ineficiência do Estado em fiscalizar as horas de estudo realizadas à distância pelo condenado não pode obstaculizar o seu direito de remissão de pena, sendo suficiente para comprová-las a certificação fornecida pela entidade educacional. Olha que interessante esse julgado, gente. O sujeito está preso. Ele tem direito à remissão da pena dele? Ele tem direito à remissão da pena dele. Agora, quando ele tem direito, pela LEP, tá? Pela Lei de Execução Penal, ele tem direito à remissão, ou seja, a cada 3 dias trabalhados, ele vai ter direito a um dia de remissão da pena. A cada 12 horas de estudo, sendo 4 horas, até 4 horas por dia ali, ele poderá ter direito também à remissão da pena. Agora, quem vai comprovar isso aí? O sistema de informações penitenciárias, com base nas informações que ele recebeu, por exemplo, da própria entidade educacional.
Se o Estado não fiscalizou essas horas, mas esse sujeito afirma que cumpriu e há um atestado falando que ele cumpriu essas horas de estudo, o Estado não pode argumentar ou alegar que não vai conferir a remissão para esse preso porque não conseguiu fiscalizar se ele estudou ou se ele não estudou. Ele conferiu, tem um direito subjetivo, então vai sim ter o direito de fazer a remissão da pena. Tá? Vamos lembrar que a lei de execução penal, gente, ela é de 1984, lei 7.210. O artigo 126 fala que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir pelo trabalho ou por estudo parte do tempo da execução da pena. Essa contagem vai ser feita o quê? Um dia a cada 12 horas de frequência escolar. Pode ser ensino fundamental, médio ou profissionalizante, pode ser superior, ou até mesmo de requalificação profissional. Vai ser dividido em no mínimo 3 dias, portanto dá uma média aí de 4 horas por dia, né? E as atividades de estudo desse parágrafo primeiro poderão ser desenvolvidas da forma presencial ou até mesmo ensino à distância. Mas o Estado não ter fiscalizado isso não tem o condão de não permitir que esse sujeito usufrua do benefício da remissão pelo estudo. Tá? Muito importante isso para a ideia de ressocialização. Ó, gente, vamos lá para o próximo julgado? Fala o seguinte: autorização para prosseguimento de investigações contra magistrados. Foi uma ADI. O que falaram? Ó, é inconstitucional a norma estadual de acordo com a qual compete ao órgão colegiado do tribunal autorizar o prosseguimento de investigações contra magistrados por criar prerrogativas não previstas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e não extensíveis a outras autoridades com foro por prerrogativa de função. Gente, o que era isso aqui? Teve uma norma do Estado de Minas Gerais que falava o seguinte: olha, se quiser, se puder investigar ou prosseguir, autorizar o prosseguimento das investigações contra magistrados, quem que vai autorizar isso vai ser o órgão colegiado. Só que a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ela não traz essa previsão. Basta a autorização de quem? Do juiz relator, do desembargador, no caso, o relator daquele tribunal. Ah, o desembargador, relator, ele autorizou o prosseguimento, eu não preciso de um órgão colegiado para fazer isso. O órgão colegiado vai julgar, tá bom? Mas o próprio desembargador relator, ele é suficiente para que ele autorize o prosseguimento daquela investigação. Como o Minas criou essa regra, o próprio STF falou assim: Minas, tá errado. Não poderia ter essa regra, não. Porque a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que rege, que é uma lei geral que vai reger essa magistratura, ela não traz essa previsão. Então basta que o ministro, que o desembargador relator, ele confira, né, ele permita esse prosseguimento das investigações. Quem quiser depois dar uma conferida lá no artigo 33 da LOMAN. Bacana? Julgada inconstitucional. Próximo julgado, vamos lembrar que a competência dos tribunais para supervisionar investigações contra autoridades com foro prerrogativo de função dizia o seguinte: é constitucional, norma do regimento interno do Tribunal de Justiça, que condiciona a instauração do inquérito à autorização do desembargador relator, que não está falando no órgão colegiado, tá? Nos feitos de competência original daquele órgão. Você viu que o julgado passado falava qual foi o problema? É que a legislação de Minas estava conferindo ao órgão colegiado a possibilidade de autorizar ou não o prosseguimento das investigações contra o magistrado. Aqui é diferente. O regimento interno falou: olha, estou condicionando a instauração de inquérito à autorização de quem? Do desembargador relator. Não falou de órgão colegiado. Nos feitos de competência originária do órgão. Então, isso foi considerado que é competência dos tribunais para supervisionar essas investigações, é competência. E isso não retira do titular da ação penal, que é o Ministério Público, a prerrogativa dele investigar. Só se está falando aqui que o tribunal vai supervisionar e com isso ele poderia autorizar essa instauração do inquérito, tá? Então, portanto, não existe usurpação de funções institucionais conferidas a quem? Ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter sua atividade a quê? A um controle judicial, tá certo? Avancemos, vamos lembrar aqui.
procedimento para reconhecimento de pessoas. Isso é muito polêmico. O STJ de vez em quando muda uma coisa, muda outra. Mas vejam só, o que rege o reconhecimento de pessoas é o artigo 226 do Código de Processo Penal. Então, se houver uma desconformidade ao regime procedimental determinado pela lei de como que se faz esse reconhecimento de pessoas, isso vai acarretar o quê? A nulidade do ato e a sua desconsideração para fins decisórios. Há decisões, gente, inclusive o seguinte: se fizer em desconformidade com o artigo 226 do CPP para fazer reconhecimento de pessoas, mas era para fins de cautelares, há julgados falando pode, mas para fins de decisão não pode, justificando-se eventual condenação somente se houver elementos independentes para superar a presunção de inocência. Ou seja, quer fazer reconhecimento de pessoas, polícia, quer fazer reconhecimento de pessoas, lembrem do artigo 226, sigam o artigo 226, porque isso poderá ser utilizado, inclusive, como elemento de prova para constituir o poder decisório do juiz julgando aquela pessoa. Mas tem que seguir o 226. Vamos lembrar que o reconhecimento de pessoas aqui, presencial ou por fotografia para fins decisórios, deve observar, portanto, o artigo 226 no Código de Processo Penal, cujas formalidades elas constituem o quê? Uma garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática daquele crime. Ou seja, a inobservância desse procedimento da 226 torna inválido o reconhecimento de pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar. Essa da prisão cautelar, há julgados no sentido contrário, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em juízo, tá? Agora, se tem elementos independentes para superar essa presunção de inocência, o sujeito poderá ser condenado. O que não pode é esse 226, reconhecimento de pessoas que foi feito de maneira irregular, por si só, fundamentar o decreto de condenação, tá? E se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida se fundamentada em provas novas, independentes e não contaminadas. Beleza? Vamos lembrar que o artigo 226 vai falar do reconhecimento de pessoas também no STF, nesse informativo 1045. Sugiro vocês darem uma olhadinha lá também. E o STJ fala que o reconhecimento fotográfico, tem um julgado lá da quinta turma, que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado, ou seja, confirmado por reconhecimento presencial assim que possível. Tá certo? E vamos para a nossa última de hoje, né? Se um senador que responde à ação penal no STF foi eleito deputado federal, lembremos, gente, se deputado federal e senador pertencem aos parlamentares da União, eles compõem o Congresso Nacional? Sim. Beleza? Então, vamos lá. Então, se o senador ele responde à ação no STF e logo em seguida, em mandato contínuo, ele candidata a deputado federal, aconteceu isso aí foi com o Aécio Neves. Ele era senador e depois ele candidatou a deputado federal. Ou seja, permaneceu no Congresso Nacional. Sem solução de continuidade, foi o próximo mandato. O STF permanece sendo competente para a causa. Mantém-se a competência do STF nos casos de mandatos cruzados de parlamentar federal. Ou seja, se o sujeito ele era deputado e se ele se tornou senador, ou se ele era senador, se tornou deputado em mandatos contínuos, e ele tem um julgamento, ele tem uma causa no STF, o fato dele ter ido para outro cargo, mas ainda se mantém na mesma âmbito de competência do STF, você não faz com que esse caso dele, do mandato anterior, vá para a primeira instância. Vai permanecer no STF. Tá? Por isso que a competência penal originária do STF para processar e julgar parlamentares alcança congressistas federais. Tá? Se o cara era senador, for deputado estadual, a coisa muda. Tá? Alcança os congressistas federais no exercício de mandato em casa parlamentar diversa daquela em que consumada a hipotética conduta deletiva, desde que haja solução de continuidade
né? E aí, desse modo, mantém-se a competência criminal originária do STF. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso pacote de jurisprudência. A gente tem aqui trabalhado bastante para isso, para que possa levar até vocês, até a casa de vocês, essas informações extremamente atualizadas, né? Nossa dedicação Delta que a gente quer aprimorar o conhecimento de vocês, provocar todos vocês para essa ideia de que a gente tem, de que é importante manter conectado com jurisprudência, manter conectado com lei, manter conectado com doutrina, para que a aprovação venha o mais rápido possível. Bacana? A gente se vê. Até a próxima, pessoal. Bons estudos a todos aí. Tchau.